Olha só que tema interessante, né? A questão das ofertas voluntárias, né? Que nós temos na Bíblia inteira, né? Na Bíblia inteira. Antes era a lei, né? E mesmo na lei, Deus também dizia para trazer ofertas voluntárias. Ofertas voluntárias. Quebrando essa história dessa roubalheira toda que tem em nossos dias sobre ofertas, sobre dízimo, sobre voto, sobre propósitos. Muitos deles, em sua maioria, 98%, são para arrancar dinheiro das pessoas que não estudam a Bíblia, não leem a Bíblia, não conhecem a palavra do Senhor. A verdade é essa. Aqui, vamos dar uma olhada aqui no Salmo 119. Eu, inclusive, acabei de postar o vídeo do Salmo 119, tá? Quem nunca leu o Salmo 119 todo, está aí uma boa oportunidade de você aprender, ler, né? Tirar aí uns 40, 50 minutinhos da sua vida para aprender algo de útil, né? Para Deus falar contigo de uma maneira mais direta, lendo a palavra, né? Vamos aqui sobre as ofertas. Vamos dar uma passeada rápida aqui dentro da Bíblia sobre ofertas voluntárias, né? Sobre contribuição voluntária, porque muito se fala, inclusive, eu vou falar uma experiência própria que eu já tive aqui, tá? Eu, no sofá da minha casa, eu já conversei uma vez com o pastor, quando eu participava, essa foi a última congregação da qual eu participei, né? Quando eu percebi, né, o total sistema de homens, né, e falei com o pastor a respeito, reclamei na verdade com o pastor, né, a respeito dos envelopes que ele colocava no culto, dos propósitos, dos valores estipulados. Ele falou que entendia as coisas que eu estava dizendo, porque eu disse para ele que o dom que Deus tinha me dado era para salvar pessoas, não era para ele tirar dinheiro das pessoas igual ele estava fazendo. E ele, mesmo ouvindo isso da minha boca, ele falou: eu entendo, irmão, o que você está dizendo, mas esse povo foi acostumado desse jeito. Então eu entendi, da parte de Deus, foi a deixa, né? Foi a dica celestial, que não era mais para eu participar desse sistema. Vocês entendem agora? Alguém, quando lê ou vê ou ouve as coisas que eu falo, não me entende. Mas é porque eu conheci a palavra, conheci a verdade, ela foi me libertando, e agora não tem mais como me pegar e me prender de novo, tá? Então, esse pastor, mesmo eu tendo falado o que eu falei, ele disse: esse povo foi acostumado desse jeito, ou seja, ele não ia parar de fazer aquilo, ele não ia parar de pedir um envelope. Porque, irmãos, nessa igreja, nessa pseudo-igreja, eu era ministro de louvor, né? Então, o que acontece? Eu ministrava o louvor. Se você sabe muito bem que quando você ministra o louvor, né, as pessoas ficam quebrantadas. Depois do louvor vem o momento que? Ofertório. Irmãos, isso já é uma técnica, tá bom? Isso já é uma técnica. As pessoas ficam com o coração quebrantado. E aí depois o pastor, o bispo, o apóstolo ou o vagabundo espiritual que estiver lá na frente pedindo o seu dinheiro, ele vai, inclusive, dar uma ordem para que você dê o seu dinheiro dentro do propósito, dentro daquilo que se propôs lá naquele tipo de culto, e as pessoas vão dar. Tem gente que doa carro, irmãos. Irmãos, tem gente que doa carro para a igreja. Tem gente que doa apartamento. Você está achando isso uma utopia? Não. É uma realidade. Isso acontece quando você consegue, através de uma programação neurolinguística, dominar a subserviência das pessoas. Você entende o que é usado para dominar as massas? Na verdade é isso. Não tem nada a ver com Deus, tem mais a ver com Satanás. E eu falo por conhecer, tá bom? Eu falo por conhecer. Inclusive, já estudei bastante sobre PNL, Programação Neurolinguística. Eu sugiro que você aprenda um pouquinho também, para você sair desse engano, tá bom? E Deus não quer você enganado. Estou te dando uma dica muito importante, tá? Deus não quer você levando seu dinheiro para dentro de uma igreja se você tiver com uma conta atrasada. Deus não quer você levando seu dinheiro para cima de um pseudo altar
se você não consegue pagar nem o IPVA do seu carro, primeiro que talvez não devesse nem ter comprado, né? Você não consegue ter o valor para você honrar, não deveria nem ter comprado esse carro, né? Tem pessoas que, como diz um irmão sábio que eu conheci agora há pouco tempo, irmão Milton, né? As pessoas se jogam dentro do abismo primeiro, para depois pedir socorro. E aí Deus, como é misericordioso, né? Deus vai e atende, mas muitas das vezes Deus não atende, tá bom? Então cuidado, não tenta o Senhor, não tenta o Senhor. Então vamos aqui sobre as ofertas voluntárias aqui, ó. Aqui, ó. Aceita, eu te rogo, as oferendas. Irmãos, você entende que Satanás ele é o imitador das coisas de Deus? Presta atenção. Aonde você ouve essa palavra aqui, ó? Oferendas. Aonde você ouve? Na macumba. Não é isso? Ou eu estou mentindo? Né? Final de ano, virada de ano, tem aquelas oferendas para Iemanjá. Oferenda tem de tudo que é gente. Então Satanás sabe o que está escrito aqui, ó. Então aqui, ó, aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias. Aqui, ó, voluntárias. Oferendas voluntárias. Então, é por isso que muita gente tem problema às vezes, ou quase sempre. Por quê? Eles usam de várias técnicas para que você doe, ou as pessoas cegas doem, façam oferendas voluntárias, tá? Mas hoje eu vou te mostrar que não se usa mais isso, e essa é uma linguagem que Deus permitiu que fosse usada lá atrás, mas hoje, na época da graça, na dispensação da graça, né? Você não precisa nem usar mais esse termo oferenda, porque inclusive se tornou um termo pejorativo, tá? Dessa igreja que eu participei pela última vez, o pastor falava abertamente e nós, sem sabedoria, levávamos as oferendas. Ele falava assim, ó: tragam as suas oferendas ao altar. Irmãos, para quem entende pouca coisa, se fosse pouca coisa, pouquinha coisa, isso já bastaria para entender que ali estava Satanás coordenando aquele local, tá? Mas a gente era cego, eu era cego, lembra? Eu era pobre, perdido, pecador. Eu poderia substituir: eu era cego e perdido, pecador, mas com ele sou liberto do perigo e do mal. Então, quando você começa a enxergar segundo Cristo, você sabe que essa palavra aqui é uma imitação que é usada, porque está escrito aqui, ó, oferendas voluntárias. Então eles manipulam as pessoas para que elas tragam essas oferendas, que aqui, ó, é voluntário. Ninguém bota arma na cabeça de ninguém para trazer. As pessoas levam porque querem. É voluntário. Mas esse voluntário é através de uma indução. Você entende agora? Então, é através de uma indução. Por que eu tive aquela questão com aquele pastor? Porque eu falei, olha, eu percebi essa indução. Eu percebi que as pessoas ficavam com o coração quebrantado, e logo em seguida ele colocava um envelope de R$70, R$100. Teve uma vez que teve até uma campanha que ele fez assim, ó: você vai ofertar R$1, R$1 pela sua família. Aí você pensa assim, né? Poxa, que benção aí, tá vendo? A campanha humilde, né? Não, irmãos, mas era R$1 por cada membro da sua família. Então, se você se lembrasse de 150 membros da sua família, você ia doar R$150 na campanha. Entendeu? Era R$1 por cada membro da sua família. Então, eles fazem uma indução para que até esse voluntariado aqui seja adulterado. Tá? Então, agora você entendeu. Oferendas voluntárias, que de voluntárias
não tinha e hoje em dia não tem nada. É uma indução. Estou te falando por conhecer e conhecimento de causa. Estou te falando daquilo que eu vivi. E hoje eu consigo ensinar assim. Vamos lá, deixa eu ver aqui vamos lá em Êxodo 35. É Mateus, Marcos, Lucas, João, Êxodo, né? Não é isso? Não é isso? Mateus, Marcos, Lucas, João, Êxodo. Deixa eu ver se eu acho que o livro de Êxodo. A gente que é meio fraquinho de Bíblia, a gente... Mateus, Marcos, Lucas, João, Êxodo. Será que eu consigo achar o livro de Êxodo, meus irmãos? Pelo amor de Deus, hein? Será que eu consigo? Pelo amor de meu Jesus, hein? Cantário de Salomão, Lamaleques, Jeremias. Mas será que tiraram o Êxodo da minha Bíblia? Eu fico pensando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Êxodo. Cadê você, meu filho? Ó, não vai me deixar passar vergonha. Êxodo. Cadê você? Êxodo. Êxodo número Levíticos. Deuteronômios. Peraí. Para de brincar, rapaz. Você tá procurando a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. Olha aí, cheio de papel rabiscado essa Bíblia. Só para fingir que lê bastante, pelo amor de Deus. Deixa eu botar isso pra cá. Aqui. Eita, voou tudo ali. Ali, ó. Vamos lá, né? Aí, depois as pessoas vão dizer assim, ó, nem sabe onde está o livro de Êxodo, pelo amor de Deus. Olha, onde é que está o livro de Êxodo? Para quem não sabe, olha só, hein? Pega a visão, pegou o código, ó, Gênesis, aí vem lá Mateus, Marcos, Lucas, aí você encontrou depois de Gênesis, Êxodo. E aí, tá vendo? Ah lá, você tá de boresta, tá de brincadeiras, chumi, tá de brinquedo, anti-chumi, você tá de brinquedo, anti-chumi, hein? Êxodo, cadê você? Êxodo 35, Êxodo 35, verse 5. Que é isso? Até Êxodo em inglês nós faleis. Êxodo 35, vamos lá, Êxodo 35, Êxodo 38, 35, 32, 32, 33, 34, Êxodo 35, verse 5. Olha só que interessante, ó. Brincadeiras à parte, né? Aqui, ó. Tomai do que tendes. Olha isso. Então eles já sabem que as pessoas vão doar do que elas têm. Se o cara tem um Fusquinha, ele vai dar um Fusquinha. Se ele tem uma Mercedes e ele for manipulável a esse nível, ele vai doar a sua Mercedes. Não tenha dúvida, porque quando se domina a mente de uma pessoa, o corpo está nas suas mãos, tá? É isso que tem sido feito aqui, ó. Tomai do que tendes. Você entende agora por que fala assim, ó? Você vai dar o seu tudo. Dê o seu tudo aqui na campanha e Deus vai dar o tudo dele para você. Aí as pessoas que são olho grande, são avarentas,
Você entendeu por que as pessoas são pegas também nesses vagabundos espirituais? Porque elas são avarentas. Elas são avarentas. Elas querem tudo, elas querem ser prósperas e ter um monte de coisa de uma vez. Então o que elas fazem? Elas tomam do que tem. Se elas têm tudo, elas vão dar tudo. Não tenha dúvida disso aqui, ó. Uma oferta para o Senhor. Perceba que esse é o argumento usado. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Então aqui a gente quebra aquele mandamento que tem lá no Malaquias 3:10, que não é para o povo de Deus, tá? Se você acompanha aqui meu canal, você entende isso. Aquele mandamento lá não é para o povo de Deus, tá bom? Aqui, ó, voluntariamente disposto. Então, é do que tens, mas é uma oferta voluntária. E trará por oferta alçada, que é uma oferta voluntária, né? Ao Senhor. Olha o que eles davam antigamente: ouro, prata e cobre e muito mais coisas. Então, essa coisa do voluntariado, eles entram dentro da sua cabeça. Eu estou falando da igreja moderna, né? A pseudo-igreja. Eles entram dentro da cabeça das pessoas através de técnicas de persuasão humana. Vocês precisam entender isso para saírem desse engano, porque tem gente que acredita no dízimo até hoje. E, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho para mostrar para você que tem maldição para quem dizima. Ah, mas minha mãe sempre foi dizimista, Deus sempre abençoou ela. A sua mãe, a sua avó, a sua tia não tinha o conhecimento que chegou até nós. Deus teve misericórdia delas. Mas está escrito: e conhecereis a verdade, e quando a verdade te liberta, não tem mais como você ser boa, parceiro. Então vamos ali rapidinho do tal do... aquele cara que todo mundo conhece, aquele tal de Malaquias. Vamos lá. Jó. Como ainda consegues adorar? Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Vamos lá, Malaquias. Sofonias, Sofonias, Malaquias. E eu vou te mostrar aqui, tá? Que existe maldição. Olha eu aqui no livro de Jonas, Miqueias. Não, tem gente que nem sabe que livro é esse. Não, Ageu, então, Abacuque. Deixa eu contar uma história. Irmãos, olha aqui. Tá vendo aqui o livro de Abacuque? Vamos ver aqui, não. Rapidinho, eu não vou perder raciocínio, não. Vamos ver se eu consigo passar essa página que tá meio grudada aqui. Na 2 e na 3, né? E nas 4 linhas eles tentam cercar você para você se lascar na mão deles. Aqui, ó. Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Bom, por que eu parei aqui no livro de Abacuque? Que uma vez teve uma experiência muito engraçada, irmãos, muito engraçada. Pensa no engraçado. Estava numa reunião, a tu vê como o povo não lê, não conhece a Bíblia, né? A gente estava numa reunião lá no Rio Grande do Sul. E aí, o irmão que
nitidamente não conhecia muito, né, sobre a palavra, ele, olha, presta atenção, irmãos, pelo amor de Deus, isso aí seria engraçado, mas foi se não fosse trágico. Ele falou assim, ó, agora vamos abrir lá um exemplo, tá? O do capítulo, porque eu não lembro o capítulo. Vamos abrir lá no livro de Albuquerque, capítulo 5. Meus irmãos, olha, eu vou te falar. Olha, eu vou te falar um negócio. Quando ele sapecou Albuquerque, eu de cara falei, bom, eu conheço Bíblia. Esse livro não tem, nem nos apócrifos tem. Nem... Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou te contar uma viagem, né? Falta de conhecimento é fogo, né? Nem nos apócrifos tem Albuquerque, entendeu? E olha, com exceção de mim e da minha esposa, todos, e tinha alguma quantidadezinha de pessoas lá, tá? Todos estavam procurando o tal livro de Albuquerque na Bíblia. Irmãos, olha o Albuquerque. Olha o Albuquerque aqui. Todos estavam procurando o Albuquerque. E o irmão leu Albuquerque. E agora? Ele leu Albuquerque, irmãos. Estava todo mundo procurando o livro de Albuquerque. Foi depois, quando eu olhei, estava todo mundo procurando. Eu me segurei, né? O quanto eu pude. Quando o primeiro percebeu, depois de um tempo de tentar achar o livro, tal do Albuquerque, quando o primeiro percebeu que não existia esse livro, foi uma risaiada generalizada, irmãos. Foi uma risaiada generalizada. Eu não me aguentei, foi eu que puxei o riso, né? Como sempre, né? Olha, foi uma gargalhada danada. Nossa, aquilo foi difícil de parar. Porque, meu irmão, pelo amor de Deus, não existe livro de Albuquerque na Bíblia, tá bom? Cuidado. Então, assim, entende por que adulterações, né? Transcrições erradas, transliterações erradas sempre existiram, sempre vão existir, porque as pessoas entendem e interpretam aquilo que elas querem da Bíblia. E o problema não é só elas interpretarem do jeito que elas querem. O problema é que elas encontram seguidores. Quando você... desculpa a expressão, mas eu vou ter que falar. Quando você é um idiota chupando sorvete no sofá da sua casa e ele pode cair lá e sujar o seu sofá, você é só um idiota sentado no sofá da sua casa. Se você sujar o sofá da sua casa, beleza, é o seu sofá. Mas quando você é um idiota chupando sorvete e você encontra seguidores que vão fazer a mesma coisa que você consegue influenciar a todos os seus seguidores a chuparem sorvete do mesmo modo que você e a sujarem os sofás de centenas de casas, aí já começa a ficar preocupante. Isso aí foi o que eu criei, tá? Não tem escrito em lugar nenhum, não. Vamos lá, vamos ali. Passado Albuquerque, né? Nós achamos aqui, tá vendo? Naquela época, há mais de 15 anos atrás, eu não achei. Agora, hoje eu achei o livro de Albuquerque. Não se esqueça disso. Vamos lá. Ai, meu Deus. Zacarias. Não é mole não, irmãos. Não é fácil. Não é fácil, não. Aqui, Malaquias. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu falei que eu ia mostrar que tem maldição, né? Vamos lá. Você que é dizimista? Você que é dizimista? Eu já fui dizimista a vida inteira. Então, por favor, antes de falar qualquer coisa sobre mim, cuidado. Eu vou responder à altura, tá bom? Já comprei Kombi de igreja, já comprei cadeira que eu sentei, já... Todo tipo de campanha eu já participei. Deus permitiu que eu me aprofundasse no engano para que hoje eu consiga ensinar com profundidade e clareza. Você entende isso? Você precisa entender isso. Vamos lá.
3:10, né? Aqui é aquilo que a gente já sabe. Vamos abrir a janela dos céus. Por causa de... Você está dizendo aqui, ó. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Primeira coisa, a casa do tesouro é lá em Israel, tá? Não existe mais. Então, se o seu pastor não vai lá para Israel lançar o dízimo dele, o dinheirinho de todas as ovelhinhas inocentes, que não são de inocentes, não tem nada, ele não pega um aviãozinho, vai lá para Israel, joga lá, pelo menos no Rio Jordão, esqueça, seu pastor está sendo mentiroso, tá bom? Aqui, ó. Casa, aqui, ó. Casa do tesouro. Isso aqui é lá em Israel, tá? Esqueça, não é a igreja que você frequenta. Vamos lá. Aqui. Todas as nações vos chamarão. Quanto a ti, vós tem inútil servir. Perdão, luto. Soberbos. Escapam. Cadê? Aqui. Joias, então. Cadê? Devorador aqui, tá, irmão? Só um detalhe aqui, ó. Devorador. Era só uma espécie de gafanhotos, tá bom? Gafanhoto. Tinha um devorador, cortador, migrador. E eles, para manipular você, eles dizem que era uma espécie de demônios. Repreende, Senhor, o cortador. Você já ouviu isso em música? Eu também. O cortador, o devorador, o migrador. Eram só espécies de gafanhotos. Tá bom, irmãos? Gafanhotos que vinham devorar as lavouras deles. Por isso Deus está dizendo aqui, ó. Repreenderei o devorador, que era uma espécie de gafanhoto que ia lá, tá bom? Não destruirá os frutos da vossa... O que era o fruto da terra? Frutos, aqui ó, a confirmação. Fruto da vossa terra. O que era? Sementes, tá bom, irmão? E a vossa vide. Vossa vide. Para quem sabe o que é vide aqui, é uma planta, tá? No campo não será estéril. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós... Não sei. E vossas palavras foram agressivas para mim, diz, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Mas vós tendes sido inútil a servir Deus, não aproveitaria ter cuidado de guardar os seus preceitos, e exaltar diante do Senhor. Ora, pois nós refutamos por soberbos, cometer impiedade, edificados sim, tentam aqueles que temeram, viu? Temeram iniquidade, eles serão meus, diz o Senhor do Exército. Eu falei, porque... Não, peraí, tá para cá, ó. Só um detalhe aqui também, ó. Aqui, ó. Eu falo que Deus não aceita que se defraude o salário do trabalhador, tá? É por isso que não se deve pedir dízimo. Não se deve pedir dízimo das pessoas. Porque aqui, ó. Eu vou marcar para vocês verem, tá? Primeiro vou botar aqui, ó. Diarista. Viúva. Órfão. Ó, eu vou botar aqui, ó. Presta atenção, tá? Salário. Deus não aceita que se defraude o salário de um trabalhador. Eu estou te mostrando aqui na palavra. Por que eu marquei essas palavras aqui, ó? Os que juram falsamente contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem. Alguma dúvida? Tá escrito isso aqui, eu tô lendo, eu tô mostrando. Então você só continua dando seu dízimo se você quiser mesmo continuar na ignorância, tá bom? Diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção. Por isso eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Aqui, ó. Preste atenção no porquê que houve a instituição do mandamento dízimo, né?
Ó, desde o dia de vossos pais vos desviastes. Então eles eram desobedientes desde os pais deles. Do que? Dos meus estatutos. E não os guardaste. Não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Deus colocou uma condição. Era essa a condição do dízimo, que eles tivessem se voltado para o Senhor. Porque desde a geração dos pais deles eram desobedientes aqui, ó. Desviaste dos meus estatutos. Ai, irmão, isso aqui para mim é um pouquinho cansativo, porque eu já sei disso aqui há alguns anos, tá bom? E tenho falado a mesma coisa e as pessoas continuam refutando, os cegos, né? Aqui. Diz o Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis, em que havemos de tornar, ou seja, eles estão afastados, sabem que estão transgredindo o mandamento do Senhor, estão transgredindo a ordenança do Senhor. Não é a ordenança de dízimo não, tá? Ordenança dos preceitos do Senhor, obediência à palavra, porque eles estavam aqui, ó, defraudando o salário do diarista, o salário, tá escrito aqui, eu tô mentindo? Aqui, ó, salário, tá? Diarista, aqui, ó, salário, direito do estrangeiro, viúva, do órfão. Então Deus viu tudo isso aqui e aí instituiu isso sobre eles. Aí ainda falaram assim, ó, mas do que havemos de tornar? Tipo assim, nós vamos nos arrepender do que nós estamos fazendo de errado? Aqui, ó. Olha só o sarcasmo do homem. Aqui, ó. Aí, essa parte aqui, presta atenção, por favor, tá bom? Essa parte aqui não ensinam nas igrejas que não é Deus falando com o ser humano, não. Aqui é a liderança, ou seja, o sacerdote falando, sendo sarcástico com Deus, dizendo assim, ó, roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Deixa eu te mostrar o que eu estou te falando para você não ter dúvida, tá bom? Aqui, ó. Eu estou falando que isso aqui é uma conversa de Deus com o sacerdote, com a liderança que estava roubando o povo. Aí, vamos lá. Preste atenção aqui. Agora, ó. Mas o dízimo é um mandamento do Senhor. É, com certeza. Ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Então, era uma conversa entre quem e quem? Era o povo? Não. É na instituição do dízimo sobre os sacerdotes, porque eles estavam roubando. Aí você entende agora. Ninguém faz isso não, tá? O que eu tô te explicando aqui desse jeito ninguém faz, tá bom? Então ora por mim aí. Aqui, ó. Estavam roubando aqui, ó. O salário de quem era diarista, viúva, órfão. Aqui, ó. Estrangeiro. E não me temem. Estou inventando alguma mentira? E não me temem. Diz quem? O Luiz Henrique que inventou essa bobagem. Não. Cuidado. Aqui, ó. Diz o Senhor dos Exércitos. Com quem era essa conversa, irmãos? Com o povo? Não. Aqui, ó. Novamente eu vou mostrar para que você não tenha dúvida. Tá? Você só vai continuar dando o seu dízimo se você for muito cego mesmo. Aqui, ó. Agora, ó, sacerdote. Acabou, irmãos. Acabou a imposição. Acabou a falsidade. Acabou a mentira. Acabou a mentira. Agora, ó, sacerdotes. Este mandamento é para vós. E espera, porque eu falei que eu ia mostrar para você que existe maldição para quem dizima, tá bom? Maldição. Eu já expliquei o contexto, né? Aqui, ó. Se não ouvides e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. Eles não estavam honrando o Senhor, estavam roubando as pessoas. Alguma diferença do que está acontecendo hoje? Por que eles não falam essa verdade? Igual eu estou mostrando aqui para você. Eu estou inventando essas palavras escritas aqui? Eu estou escrevendo essas palavras aqui? Eu só estou marcando e mostrando para você o que está escrito. Diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei o quê? Por favor, irmãos.
Quem falou isso aqui? Ó, o Senhor dos Exércitos. Enviarei, por favor, espalhe essa informação. Você vai ajudar muita gente a conquistar bens que não conseguia conquistar porque estava no engano. Enviarei a maldição contra vós. Eu estou mentindo? Eu inventei alguma coisa? E por que que ele ia enviar a maldição sobre esses desgraçados aqui? Justamente por causa disso aqui, ó. Deus já sabia, então já deixou isso escrito, ó. Estavam defraudando, ó. Juram falsamente contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor. Você entendeu? Você entendeu? Tem alguma dúvida nisso aqui que eu estou mostrando? Aí, ó, vamos concluir a história da maldição aqui. Quero que você não tenha dúvida. Eu comecei falando sobre oferta voluntária, né? Aqui, ó. Você entende agora para quem que é o dízimo? Aqui, ó. Mas é o mandamento do Senhor. É o mandamento do Senhor. Aqui, ó. O mandamento do Senhor é para vós. Quem? Esses caras aqui, ó. Por isso que eles jogam sobre você. E por isso que tem também texto que diz assim: eles impõem fardos tão pesados sobre as pessoas que eles mesmos nem com a unha querem mover. É isso que quer dizer. E está mostrando aqui que eles não ouviam. Eles não queriam ouvir. Eles não queriam inclinar o coração deles para dar honra ao Senhor. Aí Deus falou o quê? Então tá bom. É o Senhor dos Exércitos que está falando aqui, tá? Eu vou enviar maldição contra vocês. Maldição. E eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou amaldiçoar as suas bênçãos. Ou seja, até aquilo que eles dizem ser bênção deles tem maldição. E, por consequência, todos os que acreditam neles também estão com essa maldição aqui. Tá? E também, o que está acontecendo? Já as tenho amaldiçoado. Aqui, ó, a confirmação. Já está sob maldição. Já as tenho amaldiçoado. Estou mentindo? Estou inventando isso aqui? Foi eu que escrevi isso aqui? Porque às vezes você pode achar que foi eu que escrevi isso aqui. Ah, eu gostaria muito, mas não foi eu não, infelizmente, né? Aqui, ó. Por que ele tem amaldiçoado? Porque não aplicais a isso o vosso coração. Simples assim. Então, eles não aplicavam o coração deles à obediência do Senhor. Eles eram avarentos, eles queriam roubar das pessoas as ofertas alçadas e os dízimos que as pessoas traziam, que na verdade eram ofertas alçadas. Deus instituiu o dízimo, né? Então, era uma roubalheira institucionalizada, só que sob o pretexto de que era um mandamento para eles. Mas aí Deus diz assim, ó: não, esse mandamento é para vocês. Esse mandamento é para vocês. Eu estou ordenando sobre vocês. Quem? Aqui, ó. Liderança, sacerdotes. Amaldiçoados. Já estão sobre a maldição. Por quê? Porque eles não aplicaram o coração a obedecer ao Senhor. E presta atenção que vai além. É por isso que Deus permite que... Eu conheço histórias de filhos de pastores que estudam no exterior. Com dinheiro de quem você acha que eles vão para o exterior? Ah, não, mas aquele pastor é muito bem sucedido, ele é um empresário. É? Acredita nisso. Eu não. Estudo no exterior, estudo nos Estados Unidos, estudo em Israel. E o filho do pobre, da ovelha cega que está lá, sendo engordada para o abate, muito mal consegue estudar num
coleginho pé de chinelo aí, que ainda ensina um monte de coisa errada. Então, tem que abrir os olhos. Tem que abrir os olhos. Só que aqui, ó, mesmo que eles estudem em bons colégios, tenham as melhores roupas, os melhores carros e tudo de melhor, com o dinheiro do povo, preste atenção. Ó, Deus, tá? Não sou eu. Por favor, não fique com raiva de mim. É Deus falando isso. E eu sugiro que você não fique com raiva dele não, que é um pouco perigoso, tá bom? É por mim, hein? Eu conheço ele. Aqui, ó. Olha o que está acontecendo com os filhos deles. Eu não disse aqui, não mostrei e contei o passo a passo de por que eles são amaldiçoados. Aqui, ó. Os filhos dele também são, aqui, ó. Eis que reprovarei a vossa semente. Quem são as sementes desses caras aqui? Os filhos deles. Os filhos. Eis que reprovarei a vossa semente. Então não se iluda, sabe? Filho de pastor, é engenheiro, é não sei o que. Se foi honestamente, glória a Deus. Deus abençoe ele, que progrida, que prospere, que voe sobre essa terra mesmo. Agora, infelizmente a maioria não é assim. E Deus está dizendo aqui claramente, ó, reprovarei a vossa semente. Quem é a vossa semente? A semente deles? Os filhos. Então os filhos deles estão sob a mesma maldição que eles têm. Entendeu? Porque muitas das vezes, filhos de pastores, filhos de presbíteros, filhos de liderança de igreja, fazem tudo de errado, se desviam, casam 2, 3 vezes, dão trabalho para os pais. Tem uns que se matam. Ano passado mesmo, nós vimos nas notícias da televisão, da internet, do rádio, de tudo, filhos de pastores, filhos de líderes, filhos de pessoas que têm uma consideração no meio evangélico, que se mataram. Que evangelho é esse? Hein? Eu estou te mostrando aqui. Eis que reprovarei a vossa semente. Eles estão sob maldição. Já as tenho amaldiçoado. Tá bom? Eu nem vou entrar aqui no mérito. Espalharei esterco sobre vossos rostos, esterco das vossas festas solenes, porque eu já falei bastante sobre isso, já falei o que Deus pensa dessas festinhas de igreja, tá bom? O que Deus pensa sobre essas festinhas de igreja. Aqui, ó. Por favor, para que você não tenha dúvida, tá bom? Enviei este mandamento. E a aliança de Deus era com quem? Tribo de Levi. Então deixa eu falar uma coisa. Se você não conhece, ou a sua família, ou sei lá, do seu ciclo de amizade, ninguém, ou seu vizinho da direita ou seu vizinho da esquerda, ninguém é parente ou da tribo de Levi, esqueça o dízimo. Faça esse bem a você e às suas finanças. Pare com isso. Você está sob maldição. Eu acabei de te mostrar. Agora, a tribo de Levi já morreu. Levi já morreu. Preste atenção no que eu vou te ensinar agora. Eram os únicos que receberam de Deus a incumbência de fazer a recolha ou recolher o dízimo. Ninguém mais. Então como é que você tem que levar o seu dízimo à casa do tesouro? Você entendeu por que lá no 3, no versículo 10, pregaram isso na cabeça do povo, trazer os dízimos à casa do tesouro? Por quê? Porque certamente se você entendesse que isso aqui é um mandamento do Senhor para você, você jamais teria voltado um
capítulozinho só para perceber que esses vagabundos são desprezíveis e indignos diante, presta atenção, hein, de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Você entende agora? Eu preciso parar mais uma vez para explicar essas palavras aqui para você. Preciso? Para confirmar, já que as pessoas não costumam ler, né? Já mostrei aqui, existe maldição, tá? Contra vós, ó. Contra mim não, porque eu já saí debaixo dela, né? Já entendi, o Senhor, aquela palavra, e conhecereis a verdade vos libertará, já vigorou sobre mim, graças a Deus. Eu nunca mais dei dízimo depois disso, dei bastante oferta. Hoje eu posso ofertar na vida de quem eu quiser, inclusive mais do que eu poderia dizimar, porque eu entendo que o que eu tenho é dele, porque dele, por meio dele, por causa dele, tudo para ele. Então, se eu vejo a pessoa com necessidade real, eu posso ajudar, eu ajudo. Você entende a liberdade que tem quem não está sob a maldição do dízimo? Vamos dar uma lidinha aqui rapidinho. Peso da palavra do Senhor. Presta atenção. Peso da palavra. De quem? Ah, do Luiz Henrique não, é do Senhor. Acabou para os vagabundos. Peso da palavra do Senhor. Contra quem? Ah, mas é contra o Donald Trump, contra a direita, contra a esquerda. Não, aqui, ó, presta atenção, por favor. Contra. Peso da palavra do Senhor. Contra. Ah, que peninha quem fica idolatrando Israel. Contra Israel. Então, cuidado, meus irmãos, quando você começar a afirmar algumas coisas que você não souber o fundamento delas. Muito cuidado, isso é perigoso demais. Israel na história, Israel se voltou contra Deus várias vezes. Se você ler o Velho Testamento, você vai encontrar várias vezes escrito assim, ó: Israel se afastou do Senhor, se prostrando a deuses pagãos. Israel adorou a Moloque, irmãos. Israel sacrificou crianças, irmãos. Israel criou essa estrela aí que vocês acham que é a estrela de Deus, mas é a estrela do Deus Renfã, um Deus que Israel adorou no paganismo no passado, e eles criaram essa estrela para adorar esse tal Deus. E vocês estão achando que essa estrela é a estrela de Deus. Aí inventaram várias histórias para corroborarem com essa falácia. E como as pessoas não entendem, não conhecem, não buscam a Deus, não têm discernimento, elas caem nessas histórias. Aqui, ó, mas aqui, ó, peso da palavra do Senhor contra Israel, irmãos. Acabou. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Então, quando você for dizer alguma coisa, ou achar que entende alguma coisa, leia um pouco mais, irmãos. Eu falo aqui no canal, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Isso não é uma coisinha para você achar que eu leio, não, porque eu mostro aqui no canal e eu leio a Bíblia a vida inteira. Daqui a pouco, meus queridos, eu vou completar 50 anos de idade. Eu estou lendo a Bíblia a vida inteira e eu não sei nada. Eu estou aprendendo. Imagina só, um crente que nem o Novo Testamento leu todo, um crente que nem o Salmo 119
Ele leu, ele só sabe aqueles salmos pontuais, né, que deixa inclusive a Bíblia aberta como se fosse uma mandinga, como se fosse um amuleto aberto dentro de casa, que não tem valor aquilo nenhum. Deus não tem pacto nenhum com simpatia, com nada disso. Deixar a Bíblia aberta dentro da sua casa, num salmo, não tem poder nenhum, tá bom? Tô avisando a você, hein? Cuidado. Então leia a palavra, estude, ore. Você não vai ser enganado. Eu acabei de mostrar para você aqui, ó, que existe maldição. Tem maldição, gente. Tem maldição. Pelo amor de Deus. Você acha que eu ia estar perdendo meu tempo aqui? Se eu não soubesse bem a diferença... Irmãos, preste atenção. Vou contar uma coisa bem particular, tá? Bem particular. Eu tinha em cima da minha geladeira, na época que eu era dizimista. Quando eu tinha também o meu negócio de churrasquinho. Eu tinha lá o copinho de Deus e tinha o copinho da casa. Tinha vez e tinha período no mês que eu ficava quase invejando o copinho de Deus. Sabe por quê? Porque dentro do copinho de Deus, que era parte do dízimo, das vendas do meu churrasquinho e de toda a renda que entrava na casa, tinha muito mais dinheiro do que o copo da casa. E eu, sem sabedoria nenhuma, levava aquilo e deixava tudo lá na igreja, irmãos. Você entendeu por que o pastor às vezes sorria, ficava feliz da vida? Porque sabia que dia de culto era dia das ovelhas cegas, e eu era uma delas, levarem o seu dinheirinho tão suado, irmãos. Irmãos, eu fui muito burro, irmãos. Eu tô falando de um dos negócios só, tá? Churrasquinho. Só que eu fui, graças a Deus, fui dizimista a vida inteira. Já dei dízimos altos, irmãos. Por pura cegueira, por ignorância. Por isso que hoje eu falo com conhecimento de causa, ensino mesmo a quem quiser aprender. Cuidado, irmão. Você já poderia talvez ter o seu carro, já poderia ter a sua casa própria. Deus não tem prazer. Eu vou fechar aqui essa parte do dízimo, tá? Porque eu vou lá ainda terminar a parte da oferta voluntária. Deus não tem prazer, preste atenção no que é você ter conhecimento da palavra. Deus não tem prazer em que se defraude o salário. Do trabalhador, que é quem? A viúva, o órfão, o estrangeiro, o diarista. Eles juram falsamente, irmãos, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor. Tá bom, irmãos? Que Deus possa abrir os vossos olhos, assim como fez comigo. É o desejo do meu coração sincero. E assim você nunca mais você vai acreditar que o devorador é Satanás. Porque devorador é somente uma espécie de gafanhoto que vinha para devorar os frutos da terra deles. Vamos lá agora, lá em Salmo, Êxodo, vamos 2 Coríntios. A Coríntios, cadê você, meu filho? 2 Coríntios. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um chaveirinho que há alguns anos meus filhos fizeram para mim. Eles me desenharam. Do jeito que eles entendiam, né? Cortaram, colocaram um plástico e fizeram um chaveirinho. O chaveiro já se desfez. Mas isso aqui também simboliza para mim eu escondido dentro da palavra.
2 Coríntios 9, 1 Coríntios. 7, 8. Para fechar essa questão aqui, tá bom, irmãos? Ó, sobre o voluntariado, sobre a voluntariedade da doação à casa do Senhor, que não é a casa do Senhor, nós somos a casa do Senhor, tá bom? Por isso Deus deixou coisas assim escritas, para que a gente entendesse quem de fato era o alvo das doações. Por isso tiveram todo esse trabalho de perverter o sentido real da palavra. Porque se você entendesse, preste atenção na sagacidade de Satanás, se você entendesse que onde você deveria entregar o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta, a sua oferenda, era o lugar certo, mas na verdade era o lugar errado, você ia entregar esse dinheiro no lugar errado a vida toda, acreditando que estava entregando no lugar certo, só que você estava entregando no lugar errado. E aí preste atenção no que eu vou te falar agora. Quando alguém tipo eu, que aprendeu da maneira mais difícil, também errando, sendo manipulado, tivesse os olhos abertos e viesse encontrar você através da internet ou pessoalmente, né, e explicasse para você a verdade, você ia acreditar que essa pessoa estava sendo usada por Satanás para te enganar e para tirar você dos caminhos do Senhor. Olha a manipulação como funciona, irmãos. Olha a cegueira espiritual como funciona. Satanás, ele é sagaz, irmão. Ele é sagaz. Tome cuidado. Tome cuidado. Tá bom? Ele manipula o sentido, ele subverte o sentido da palavra no entendimento das pessoas. Cuidado com isso. Aqui, ó, vamos ler aqui rapidinho, para fechar essa palavra aqui, esse vídeo, sobre voluntariedade da oferta. E até esse vai ser o tema do vídeo, tá? A voluntariedade da oferta. Se eu escrever outra coisa depois, vocês me corrijam, por favor, nos comentários. Aqui, ó. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, acabou essa história. Olha, vem aqui, traz, como eu já participei, né? Se eu fosse lá do Chaves, eu ia dizer, nossa, que burro, dá 0 para ele. Tô falando de mim, tá? Cada um contribua segundo propõe no seu coração. E é como eu quiser, como eu determinar no meu coração, como eu bem entender. Por isso é que eles ensinam isso aqui errado e colocam aqui, ó, porque Deus ama o que dá com a alegria, mas você entenda que isso aqui eles falam no momento da oferta e naquele momento lá do dízimo, porque eles emendam um versículo com o outro e fazem um contexto para manipular e diz isso aqui, ó. Deus ama o que dá com alegria. E quem é que não vai entender que é Deus mandando você dar? Porque se você está dando, Deus vai estar feliz com você. Hã? Entendeu como é a fita manipulação? Exatamente assim. E quem é que vai desconfiar? Quem é que vai desconfiar que isso está errado? Ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém lê, ninguém estuda, não ora, não busca Deus. Você acha que a minha Bíblia é rabiscada assim? Por quê? Aqui. Porque tem que ler, irmãos. Eu não sou melhor que você. O Espírito Santo não ama mais a mim do que você. Deus não ama mais a mim do que você. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tinha 12, 70, 500 e pouco. Mas andavam com ele mesmo só 3. Preste atenção. E no final das contas, ele ficou sozinho na cruz. Espero que você entenda o que eu estou dizendo a você.
Se você não estudar a palavra de Deus, você vai cair no engano, porque Satanás conhece tudo isso aqui. Satanás conhece tudo isso aqui. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, todas as vezes que alguém estipular valor de oferta igual esses vagabundos, você entende agora? Entende agora por que eu falo que eles são que, ó, eu vou escrever aqui. Eu vou escrever aqui na minha Bíblia para você entender bem a seriedade, ó. Cuidado com os vagabundos da fé. Alerta. Aqui, ó. Por que isso? Por causa disso aqui, ó. Aqui. Por causa disso aqui, tá bom, irmãos? Aqui, ó. Fiz a ligação aqui com o versículo, ó. Porque é uma contribuição voluntária, segundo propôs no coração. Cada um contribua segundo propôs no coração. É conforme você propôs no coração. Então, cuidado com os vagabundos da fé, porque eles vão estipular valores, vão pedir. Então, cuidado com esse tipo de vagabundo da fé que diz assim, ó: eu quero aqui no altar 3 pessoas com R$1.000, quero 2 pessoas com 100, quero 120 pessoas com R$50, e eu quero aqui aqueles que vão dar um voto mesmo de desafio ao Senhor. Eu quero aqui 5 pessoas com R$10.000 aqui no altar. E eu sei que tem. Eu sei que tem porque Deus me mostrou. Eles são vagabundos. Você não vai esquecer mais disso aqui, tu vai ver. Eles são vagabundos da fé. Todas as vezes que você vê alguém pedindo oferta nesses moldes que eu expliquei aqui, não se esqueça disso. Eles são vagabundos da fé, porque está escrito: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Ou seja, o que Deus está dizendo para você aqui? Eu vou explicar isso rapidinho. Ele não quer que você fique barganhando. Deus não precisa da sua troca. Deus não precisa dos seus míseros reais, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Ele não precisa de seu real, não. Você acha que Deus precisa de euro? Você acha que Deus precisa de dólar? Você acha que Deus precisa de Bitcoin? Meu Deus, quão cego é o ser humano. Porque Deus ama o que dá com alegria. Deus abençoe a todos. Espero que essa palavra tenha conseguido esclarecer pelo menos um pouquinho daquilo que Deus gostaria que você tivesse seus olhos abertos, tá bom? Deus abençoe a todos. Se você achar, tá? Que essa palavra pode ajudar a alguém, compartilhe com mais alguém, tá bom? Você pode estar ajudando a salvar, a tirar alguém do sufoco, literalmente, porque foi isso que aconteceu comigo, tá bom? Eu parei com essas ordenanças de homens e a minha casa prosperou. E é isso de todo o coração que eu desejo a você, a partir do momento em que você propuser buscar ao Senhor de todo o seu coração, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.